Continue a celebrar Jesus na sua casa, em família. Cante, adore ao Senhor com toda a sua força e coração. Chegaste ao limite da dor e a sede em quem seu
És o Alfa e o Ômega. Adorarei a ti, tu és digno de louvor. És o Alfa e o Ômega. Adorarei a ti, tu és digno de louvor. Te damos toda glória. Adorarei a ti, tu és digno de louvor. És o Alfa e o Ômega. Adorarei a ti, tu és digno de louvor. És o Alfa e o Ômega. Adorarei a ti, tu és digno de louvor. Te damos Tudo bem? Eu sou um filho amado de Deus em restauração das minhas feridas emocionais, da procrastinação e da compulsão alimentar. Meu nome é Fernando. É muito bom a gente poder estar junto novamente aqui no Celebrando Restauração. Há um ministério, uma ferramenta que Deus tem usado para abençoar a vida de tantas pessoas e para restaurar, na verdade, a vida de tantas pessoas. Hoje nós estamos entrando no passo 9, no passo que a gente vai falar sobre as reparações mesmo. E a lição que a gente está falando é a lição sempre. Mas antes da gente passar direto para a lição, eu gostaria de ler junto contigo os 12 passos. O passo 1, ele diz o seguinte: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis.
O passo 2 diz: viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir a nossa sanidade. O passo 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O passo 4 diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O passo 5 diz: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6 diz: dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8 diz: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. O passo 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O passo 10, continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º passo diz: procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. A lição sempre, então, ela está no passo 9, e o passo 9 diz assim: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-la ou a terceiros. E Lucas 6,37 diz assim: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Então, o que é esse processo da gente poder e de fazermos reparações? Fazer reparações é o processo de restaurar o que está quebrado em um relacionamento. Pedimos perdão e prosseguimos naquele relacionamento de acordo com a outra pessoa. Não somos responsáveis se o outro vai ou não conceder perdão, nem podemos exigi-lo. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara para você, que essa questão da reparação é algo que você vai fazer. É uma iniciativa tua. Eu vou fazer em relação a outra pessoa. Eu vou fazer em relação àquela instituição. Agora, pode ser que a outra pessoa aceite ou não. Aí eu não tenho o que fazer. Você não consegue controlar a outra pessoa. E tem mais uma coisa, você não consegue controlar e você não pode exigir que a pessoa te perdoe. Esse é um erro muito grande e comum que acontece. Eu tenho esse esforço, porque fazer uma reparação gera um esforço, né? Eu preciso ser humilde, eu preciso quebrar o meu orgulho, eu preciso ter muita coragem, eu preciso enfrentar um monte de coisa. Daí eu chego lá, vou conversar com a pessoa e a pessoa não aceita, e isso pode gerar raiva em mim. Entenda, vá sem esperar nada em troca. Vá, porque é a tua parte de fazer isso, tá bom? É assim que Deus ensina pra gente. E é assim que a gente vai conseguir, na verdade, viver uma vida livre, porque eu vou te dizer, viu? A reparação dá muita liberdade pra gente. Então, a gente vai olhar 3 pontos da reparação, tá bom? Ao fazer uma reparação, a primeira coisa é arrepender-se, né? Então, o primeiro passo é o arrependimento. Sentimos a dor que causamos a Deus e a outras pessoas com o coração contrito e quebrantado, reconhecendo que não somos apenas vítimas, mas nos tornamos instrumentos para ferir os outros. Quando acontece, né, um problema, na verdade eu ajo e eu venho agindo, você age e vem agindo com as suas questões negativas, tudo muito por causa daquilo que aconteceu contigo, das tuas experiências. Mas não foi só as outras pessoas que fizeram coisas ruins para mim. Eu também fiz coisas ruins para os outros. Então, eu preciso me arrepender. Você precisa se arrepender e entender que sim,
As tuas atitudes feriram as outras pessoas. As tuas atitudes deixaram Deus muito triste com aquilo que você fez, tá bom? Então, primeira coisa, arrepender-se. Precisamos meditar sobre a dor que causamos para que nosso arrependimento não seja simplesmente intelectual e frio. É necessário eu entender que realmente aquilo que eu fiz gerou uma dor na outra pessoa. Foi ruim pelo outro, tá bom? 2, depois de eu me arrepender, eu preciso pedir perdão, tá bom? Então, o segundo passo para restaurar um relacionamento é pedir perdão, sendo específico e objetivo. Então, você precisa conversar com a pessoa de forma objetiva, dizer para ela o que aconteceu e por que você está ali. E não se justifique, tá bom? Tem 4 erros muito comuns que as pessoas cometem quando vão fazer essa reparação, né? Quando vão conversar com a outra pessoa. O primeiro deles é o seguinte: olha, você vai pedir perdão para a pessoa, mas olha, me perdoe, mas, né? Quando você fala esse mas, isso elimina o seu pedido de perdão, né? Olha, me perdoe, mas também, né, você me tratou daquele jeito. Olha, me perdoe, mas eu estava irritado por conta de uma outra pessoa. Olha, me perdoe por tal coisa, mas não use esse mas, tá bom? Esse mas é uma justificativa que você quer, na verdade, minimizar a sua culpa. Você quer tirar a tua responsabilidade, a responsabilidade daquilo que você fez, e você quer colocar a responsabilidade em alguma outra pessoa, em alguma outra circunstância, em alguma outra coisa. Não use esse mas. Próximo erro que normalmente acontece, né? Desculpe se machuquei você. Esse se não resolve nada. Na verdade, quando você está falando isso, eu estou tirando a minha responsabilidade também. Novamente, é uma forma de eu não assumir realmente a responsabilidade por aquilo que eu fiz, tá bom? Para receber perdão, é preciso pedir perdão e não desculpas. Não é assim, né? Desculpe se machuquei você. Olha, me desculpe se qualquer coisa. Se, na verdade, quando eu falo isso, eu estou colocando a responsabilidade no outro. Ah, eu falei isso, mas você é muito mimimi. Não. Não fale isso, não coloque o se, tá bom? Depois, me perdoe se ofendi você, né? A palavra se, então a gente já falou bastante sobre essa questão do se, mas olha, não peça desculpa só, não peça só o se. E o último, me perdoe por qualquer coisa. Ah, me perdoe por qualquer coisa que eu fiz. Não. Me perdoe porque aquele dia eu fui grosso com você. Me perdoe porque eu falei que eu ia fazer uma coisa e eu não fiz. Me perdoe porque eu disse que eu te daria isso e eu não dei. Me perdoe porque eu falei para o meu filho que eu iria brincar com ele e eu não brinquei. Me perdoe porque eu disse, você entendeu? É claro, específico, coloca certinho o que foi. Nada de qualquer coisa, nada de que se, mas, não use essas palavras, tá bom? Então, o segundo passo é você pedir perdão. Não é só você pedir desculpas, não. Pede perdão e seja específico com a outra pessoa. E o terceiro passo é a questão de você fazer a restituição, tá bom? Então, o terceiro passo que precisamos dar quando ferimos ou pecamos contra alguém é fazer aquela restituição. Nos oferecemos para corrigir alguma situação de acordo com o dano que causamos. Meu filho, me desculpe porque eu não dei atenção para você durante tal período. O papai só trabalhou. Me perdoe por isso e eu vou mudar agora. Então, eu me lembro que tinha uma pessoa que toda hora ela pedia desculpa, mas ela nunca mudava. Ela não fazia restituição. Não adianta. Isso não é fazer uma reparação. Uma reparação é muito mais do que só você ficar pedindo desculpa. Se você está devendo algo para alguém, você vai e paga. Se você está, faltou alguma coisa, você vai e restitui aquilo.
tá bom? É extremamente importante. Esse, na verdade, é o passo que você dá para você fazer essa restituição e essa reparação. Eu volto a dizer, uma reparação é muito mais do que só você ficar no campo das ideias e de você simplesmente pedir desculpa, né? É assim que você faz, tá? E o que acontece? Essas reparações, nós fazemos reparações diretas com as pessoas. Então, como que você vai fazer? A melhor forma e o melhor jeito é se você tem um contato direto com a pessoa e, se possível, pessoalmente, tá? Às vezes não é possível. A gente vê toda essa questão da pandemia, ou de repente a pessoa está muito longe, tá bom, eu não vou conseguir fazer presencialmente com ela. Tá bom, se não vai fazer presencialmente, faça por telefone, faça por videochamada, tá bom? Mas a melhor forma é você fazer um contato pessoal, tá? Uma última possibilidade é através de um e-mail, através de uma mensagem. Mas o que acontece? A nossa comunicação escrita, ela não é muito fácil dela ser entendida. Ela muitas vezes é fria ou é muito formal. Pode ser que para você conseguir fazer essa reparação, você precise escrever. Tá bom, você vai e escreva, mas marque com a pessoa presencialmente e leia. Porque, às vezes, fazer essa reparação com uma pessoa, seja uma pessoa que para você é difícil você colocar as suas ideias para ela, tá bom? Pode acontecer. Do outro lado, você tem uma pessoa muito forte, não sei, pode ser seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, um amigo seu, o seu chefe, eu não sei. Mas alguém que seja muito forte junto contigo e você tenha dificuldade de colocar as suas ideias. Então você escreve. Escreve é bom escrever, né? Quando a gente escreve, a gente coloca as nossas ideias de uma forma lógica, a gente organiza todo o nosso pensamento. Tá bom, escreva, coloque os pontos, mas leia para ela, tá bom? Em último caso, use somente essa comunicação escrita, através de um e-mail, através de uma mensagem, através de uma carta que você queira entregar para a pessoa, tá bom? Não entregue, leia, para ela é melhor. Olha o que diz a carta de 1 João, no capítulo 4, versículo 20 a 21. A gente vai ler na versão A Mensagem. Se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. Então, claramente, né, fazer uma reparação é um movimento de amor à outra pessoa. É um movimento de amor ao outro, tá bom? Então, o último ponto é que nós fazemos a reparação sempre que possível, tá? É isso que esse passo fala pra gente. Então, vamos só ler novamente o passo aqui, quer ver? Fizemos reparações diretas a tais pessoas, tá? Sempre que possível. Então a gente já viu que para fazer uma reparação, a gente se arrepende, depois a gente pede perdão, daí a gente faz a restituição e direta a tal pessoa, com ela, com aquilo. Nunca triangule, tá bom? E o último ponto aqui é sempre que possível. Quando a gente está falando de sempre que possível, o que a gente está dizendo aqui? Olha, nem sempre teremos como encontrar uma pessoa da nossa lista para fazer reparações diretas. Nesse caso, podemos descansar e fazer uma reparação simbólica, escrevendo uma carta e lendo em voz alta, como se a pessoa estivesse na nossa frente. Podemos também ler esta carta para nosso padrinho ou para a nossa madrinha. Se você perdeu o contato com aquela pessoa, você não tem contato nenhum com ela, não tem como você fazer, né? Você até tentou, você procurou ela lá no Facebook e tudo mais e tal, mas você não achou a pessoa, então você pode fazer para uma carta. Também isso, né, você escreve a carta, você lê, coloca uma cadeira vazia na tua frente, você lê ou para o seu padrinho e madrinha. Pode acontecer isso também, por exemplo, quando a pessoa já morreu.
É comum isso acontecer com os pais, né? Ah, eu gostaria muito de fazer essa reparação com o meu pai, mas ele já morreu, então eu não tenho como fazer. Pode ser também, daí a gente vai olhar um pouquinho mais na próxima lição, que fazer uma reparação com aquela pessoa pode ser um risco muito grande, ou para você ou para ela. Um exemplo disso foram pessoas que você teve envolvimento pessoal, né? Um envolvimento, por exemplo, sexual, quando você era mais novo. E daí você é casado, hoje você é casada, tem a sua família tal, mas se você for conversar diretamente com essa pessoa, pode ser que sentimentos surjam e você vai se colocar numa posição de muito risco. Não faça isso, tá bom? Não se coloque em risco num caso como esse e nem a outra pessoa. Tá? Talvez você tenha perdido o contato com a outra pessoa há muitos anos e você conversar com ela vai, na verdade, abrir uma ferida muito grande, pode dar muito problema para o outro. Então, daí, nesses casos, a gente acaba não fazendo, tá bom? A reparação direta a gente faz sempre que possível. E aqui a gente tem algumas dicas práticas, né? Primeiro, tenha humildade. Vá fazer essa reparação realmente sem esperar nada em troca. Se você ainda está com um sentimento de vingança, um sentimento de ir à forra, sabe? Ah, não, eu vou lá falar com ele porque afinal de contas ele fez tal coisa comigo. Não vá. Só vá realmente se o teu sentimento é um sentimento de humildade e um sentimento de restauração. Mesmo, eu quero fazer essa reparação para restaurar o meu relacionamento. Tá bom, pode ser que ele não volte a ser como era. Pode ser que sim, eu não sei, depende muito como é que Deus vai trabalhar na situação. Pode ser que aconteça um milagre aí e realmente haja uma restituição mesmo, uma reparação de uma tal forma que você volte a ter um relacionamento muito bom com a outra pessoa. Pode ser que sim. Pode ser que não, mas de qualquer forma, vá de forma muito humilde. Que mais? Escolha o momento certo. Por isso que é tão importante você conversar com o seu padrinho e a sua madrinha, porque vai te ajudar nisso. É muita oração, tá bom? É muito comum ter uma reparação que demore 2 anos, que demore 1 ano. Não é você pegar a sua lista e sair falando com todo mundo, não, agora eu preciso reparar tudo, o programa falou para eu reparar e eu vou e faço isso. Não, vá com calma, um momento de cada vez, tem um momento certo para poder fazer isso, tá? Não espere nada em troca. Lembre-se, fazer uma reparação é você limpar o seu lado da rua, não o outro lado. Pode ser que ele me perdoe, pode ser que não, tá? Simplesmente não espere nada em troca. Faça a sua parte neste processo. Tenha coragem, tá? Coragem não é você não ter medo. Coragem é você enfrentar o seu medo. Todos nós temos medo. Mas seja corajoso. Peça para Deus ser corajoso, para Deus, né, te ajudar a você ser corajoso. Lembre-se daquele texto de Josué, quando ele estava entrando na terra de Canaã. Josué era o líder do povo, ele era o grande general do povo, ele era um líder militar ali, também foi colocado para assumir a liderança do povo logo depois de Moisés, e ia enfrentar muitas dificuldades, muitos outros exércitos e tudo mais. E Deus fala para ele ele fala por 3 vezes, Josué, seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso, somente seja forte e corajoso. E por que Deus fala 3 vezes para Josué ser corajoso? Porque sabia que ele teria medo, sabia que ele ia enfrentar dificuldades muito grandes, mas o Senhor disse, eu estarei com você. Por isso, Josué vai em frente. A mesma coisa ele diz para você agora. Fazer uma reparação, né, de um relacionamento é plano de Deus. Ele fala para nós, sabe, vivamos em paz, ame o outro. Então ele vai te ajudar nisso. Por que nós fazemos isso? Porque Deus falou para a gente fazer. Ele sabe como a gente funciona. Ele sabe que é o melhor para cada um de nós. Então é assim que a gente faz, tá bom? E o último ponto é nós não procrastinamos. Pode ser que você realmente tenha que adiar
há uma reparação a fazer. Imagina que você precisa fazer uma reparação com uma pessoa que está passando por um momento muito delicado na vida dela. Uma pessoa, ela está passando por um momento de depressão, um momento emocional muito difícil. Então, pode ser que você tenha que adiar isso, mas você não está procrastinando. Tá bom? Adiar é por causa da outra pessoa. Qual que é a diferença então da procrastinação e de você adiar? Eu estou deixando para depois, simplesmente porque eu não quero fazer, simplesmente porque eu estou com medo, porque eu estou com preguiça, isso é procrastinar. Agora não, eu estou fazendo porque a situação não é boa. Eu estou fazendo porque não chegou o momento correto ainda. Eu não estou fazendo porque o outro está passando por alguma dificuldade. Isso é adiar e isso é muito importante, tá bom? Liberdade é a essência do passo 9. Ficamos menos centrados em nós mesmos e mais conscientes das pessoas que estão perto de nós. Entenda. Ao você fazer as suas reparações, ao você colocar em prática na sua vida este passo 9, você vai encontrar uma grande liberdade, tá bom? É impressionante como as dívidas que a gente tem com as outras pessoas, daí não é só financeira, tá bom? Pode ser financeira, pode ser emocional, de palavra, qualquer tipo de dívida que eu tenha aqui, deixam a gente preso ali, tá bom? Então, caminha para frente. E agora eu tenho 2 perguntas para os grupos de apoio que a gente vai se reunir logo mais. Diz assim: quais feridas do passado ainda te aprisionam? E como fazer para deixá-las para trás? Então você pode falar sobre isso agora na sua partilha que você vai fazer no grupo de apoio, tá bom? Eu quero orar por você agora. Pai, muito obrigado pelo teu plano que o Senhor demonstrou e ensinou, cara, para cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a esperança e nos dá liberdade nesse processo todo da gente fazer as nossas reparações. Que o Senhor possa capacitar cada um que está nesse processo, dê muita coragem, Pai, para cada um, para passar por tudo isso. E é no nome de Cristo Jesus em que nós oramos. Amém. Amém. Agora eu gostaria de orar a oração da serenidade. A oração da serenidade ela não é uma reza, mas ela é uma declaração muito importante que nos ajuda muito na nossa caminhada de restauração. Eu te convido a falar junto comigo. Vamos lá? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. Amém. E agora a gente vai dividir nos grupos de apoio. Os grupos de apoio, eles têm funcionado através da ferramenta do Google Meet. Você precisa baixar, se você vai utilizar o seu celular, o Google Meet no teu celular. Se você utiliza um computador, você não precisa, porque ele funciona diretamente no próprio navegador do Chrome do seu computador, tá bom? Mas os outros navegadores, ele funciona também. E para a gente funcionar os grupos de apoio de uma forma segura, para todos estarmos seguros, a gente tem algumas regras aqui do CR Online. E elas dizem o seguinte: fale de você, manter minha partilha focada nos meus pensamentos, sentimentos e ações. Tempo, limitar minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos falarem. Silêncio, não manter conversa cruzada, ouvindo em silêncio com atenção e amor o que cada um tem a dizer. Respeito, apoiar os outros, não consertar os outros, mantendo o foco nas minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. Anonimato e sigilo, manter anonimato e sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém. A única exceção é quando alguém ameaça ferir a si mesmo ou a outros. Linguagem. Não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar ou que cause constrangimento nos outros.
não mencionar nomes de substâncias ou medicamentos, não detalhar experiências de usos sexuais, etc., não citar nomes de instituições. Celular, desligar as notificações e não atender ligações no seu celular. E como nós estamos no online, a gente tem mais outras 3 regras para a gente manter os grupos seguros. É o fone de ouvido. Todos precisam estar de fone de ouvido para ninguém ouvir o que está sendo falado no grupo. Então, para você participar, você precisa ter um fone de ouvido. Câmera ligada. Todos precisam estar com as câmeras ligadas. O facilitador do grupo pode pedir para verificar se tem mais alguém no cômodo da casa. E gravação. As reuniões não serão gravadas para que haja anonimato e sigilo. E como é que você faz para entrar nos grupos agora? Todos os grupos estão no site da IBM Alphaville. Então você precisa entrar no site ibmalphaville.org.br e clicar no botão Celebrando Restauração, que é esse botão que está aparecendo aí na tela para você. Daí ali você vai seguindo as regras, tem uns passos, é bem tranquilo, tem uns botões lá, você clica e vai seguindo. Se essa é a tua primeira vez aqui no Celebrando, a gente tem um grupo de conexão que a gente vai explicar para você como que funciona. Então, separado homens e mulheres, sempre é separado, masculinos e femininos, e a gente vai te ajudar a entender e a escolher um grupo para você poder participar. Os grupos femininos que nós temos, quais são? São grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares e dependentes de álcool e drogas, mulheres codependentes que amam demais, compulsão por compras e recuperação financeira. E quais são os grupos masculinos? Nós temos grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas, compulsão por compras e recuperação financeira e compulsão sexual. Então são esses os grupos, a gente te convida a participar conosco ali. Vá no site da igreja e conecte conosco. Um grande abraço.